Santa Felicidade era conhecida em 1905 na Europa, papai contava sempre, era conhecida como a colônia que deu certo no sul do Brasil. A colônia que deu certo no sul do Brasil. A palavra colônia não existe na Itália, se diz paese. Il paese che ha vinto, o país que venceu, a colônia, o bairro que venceu. Na Itália, nas montanhas, são os países, todo núcleozinho com igreja, tal, é um paese. Lá se dizia, il paese che ha vinto. O livro que talvez melhor escreve como é o nosso bairro se chama O Bairro que Chegou num Navio. O título já diz muita coisa. Ele nasceu com um grupo de pessoas que vieram no mesmo navio da Itália para cá. Este navio saiu do porto de Gênova em 5 de novembro de 1877. Vindo em direção à América, parou no porto de Marselha, na França, e aí descobriram que a bordo havia gente com peste. Não podiam viajar desta maneira, porque a peste é transmissível e todos poderiam ser atingidos pela peste e morrer na viagem. De modo que o navio teve que voltar para Gênova, deixar na Itália os que estavam com essa doença, acrescentaram-se outros passageiros. Ele partiu novamente no dia 2 de janeiro de 1878. Chegou ao porto do Rio de Janeiro, aí um naviozinho menor o trouxeram até Paranaguá. De Paranaguá, o governo brasileiro doou terras para eles em Morretes. Então, para esses italianos, eles tinham a viagem oferecida pelo governo e até a terra oferecida pelo governo brasileiro. Mas, aí na experiência dos brasileiros, colocaram os italianos em Morretes, perto do litoral, clima quente, mosquitos, tipo de terra que eles não conheciam. Bem, lá embaixo eles prosperaram muito pouco em função das terras. O clima também influiu muito para que eles saíssem de lá. Ficaram lá 10 anos. Depois de 6 anos, eles tiveram contatos com pessoas daqui do Planalto que levavam gado para ser embarcado em Paranaguá. Esses vaqueiros, em contato com os parentes dos italianos daqui, passaram a eles que as terras aqui eram produtivas, era um solo fértil, que produzia muito bem aquilo que eles plantavam lá, que era milho, enfim, os produtos necessários para o dia a dia das famílias, dos próprios italianos, e produziam até para exportar. 4 deles vieram a Santa Felicidade, vieram a Curitiba, junto com os vaqueiros, e vieram para esses lados aqui de Santa Felicidade, ao norte de Curitiba, procurar as terras. Foram chamados os italianos pelo traquejo que eles tinham com a própria agricultura, né? Que aqui no Brasil não tinha muito agricultor mesmo, né? Tanto que na época de Dom Pedro, as verduras e legumes vinham todos de Portugal ainda, né? Não havia aquela plantação extensiva como tem hoje, né? Então eles se dedicavam à agricultura, vendiam lenha também, né? E além do serviço braçal, como pedreiros, né? Eu sei que meu avô, ele puxava terra de carroça, né? Ele participou da fundação do Hospital Evangélico, por exemplo, né? Que daí eles arregimentaram pessoas para ajudar, né? E através desse trabalho braçal, com as carroças, era o que se tinha na época, né? Então eles vieram com uma promessa de um tempo novo, né? Tá? E lá não tinha muita expectativa, né? Então aqui vieram com uma esperança mesmo, né? E realmente deu certo, né? Vieram para Santos, depois vieram para Morretes, né? Lá a terra não era boa para eles, um clima totalmente desfavorável, né? Aí eles subiram a serra aqui, receberam uma proposta, né, do governo, né? E estão aqui até hoje. É uma história que se confunde com as demais famílias daqui, né? Mas com o mesmo vínculo, né? É preciso dizer que o tempo de fome, de pobreza foi curto, porque o pinhão alimenta. Eles não conheciam, mas logo aprenderam a comer pinhão. Aprenderam que em Curitiba compravam a lenha
Então, fazendo a roça, a primeira coisa que faziam, preparar lenha para vender em Curitiba. Muitas árvores eram erva mate, outra árvore desconhecida para eles, mas aprenderam logo que aqui no Brasil ela valia, e aprenderam a fazer a erva mate e vender, de modo que aos poucos eles foram começando a ter a sua casinha e começaram a trabalhar e cultivar a terra. Plantaram milho, plantaram o trigo e fizeram os moinhos, de modo que em pouco tempo eles já tinham a farinha. A polenta de alguma forma salvou essa imigração. Meu pai nasceu em Roma, veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial, por toda aquela questão. Acabou casando com a minha mãe aqui em Santa Catarina e veio se estabelecer no final dos anos 50 em Santa Felicidade. Uma colônia italiana. Todos os meus irmãos nascemos aqui em Santa Felicidade, crescemos aqui. Nosso círculo de amizade, trabalho, vida, está ligado à colônia. Sou daquelas pessoas ainda que cresceu com o significado da palavra colônia. Por que colônia? Porque mantém a identidade, a tradição italiana, os costumes, inclusive a fala, né? Falar terra, carroça, faz parte da vida da gente. Quando eu estudava na escola, a professora chamava minha atenção. Você está falando errado, mas a gente fala assim. A minha família, a minha mãe, era descendente de Tirol, na Itália. Ela era tirolesa. E meu pai era de Belluno. A gente se criou, até hoje nós falamos italiano. Até hoje. Nós éramos 6 irmãos. A minha mãe era da família Fadanelli, também da Itália, e meu pai era Madaloso. Daí eles vieram, os antigos vieram no navio e foram parar. O navio descarregava a maioria que sobrava lá em Porto Alegre. Daí eles vieram subindo para Caxias. Daí meus pais se encontraram lá em Caxias, casaram, meus pais, mas nós tínhamos um sítio pequeno em Caxias, um sítio que tinha bastante produção de uva, que lá era normal produzir uva e vinho. Mas daí nós tínhamos um tio que morava aqui em Ponta Grossa, que veio plantar pareira aqui, tinha se dado bem também. Daí ele foi para lá e quis trazer meu pai como sócio dele aqui para o Paraná. E daí ele com meu tio de Ponta Grossa vieram para Curitiba e acharam esse terreno que nós estamos até hoje. Não é tudo isso, era um pouco menor, mas daí acharam como Santa Felicidade, na época, era muito pouca gente, a Avenida Manuel Ribas, não tinha quase ninguém, era muito mato ainda, era estrada de macadame. A nossa história tudo começou com a vinda do meu avô Giuseppe Vendramin, no ano de 1878, vindo da Itália. Ele veio com 16 anos, ele não trouxe documento nenhum. A gente encontrou uma certa dificuldade aqui até para conseguir a cidadania italiana, porque ele não veio com documento nenhum. Agora você me pergunta, como que ele veio sem documento? Mas era uma época que a Itália estava em problemas, estava com muita crise, então eles convidavam gentilmente a essas pessoas se retirarem da Itália porque eles estavam em crise. E geralmente eles pegavam as pessoas mais humildes. Meu avô era agricultor lá na Itália. E hoje nós contamos com uma indústria assim de esquadrias, fabricamos portas, janela, esquadrias de tudo, escadas, lambrequins, e então contamos com 140 anos de existência. Nós estamos na 3ª geração.
Bom, a minha família foi uma das famílias migrantes que vieram aqui desde a origem do bairro, né? Uma das 30 e poucas famílias que vieram no início, né? Então a história é direta, né? Eu digo muito que eu sou nascido e criado em Santa Felicidade. Aqui eu constituí a minha vida, tanto profissional, né? Meus filhos todos foram educados aqui, eu trabalho aqui, sempre trabalhei aqui no bairro, né? E hoje eu faço também, além disso, um trabalho na igreja, um trabalho de serviço, né? Mesmo a Deus. Sou filho de brasileiros e avós italianos. Trabalho ainda no artesanato, como já fazia meu pai. Isso vem desde 1926. Nós temos uma indústria de móveis artesanais. Seriam móveis em fibras naturais. A uva era quase desconhecida no Paraná. E eles trouxeram então sementes, mudas, plantaram a uva e começaram a fazer o vinho. Isso já deu um passo qualitativo. Para o cultivo da uva, eles precisam da videira, do vime. E com o vime começaram a fabricar também artesanato. Isso foi uma segunda fonte de ingressos para ele. Mas depois vieram os restaurantes, fábricas de móveis. E hoje Santa Felicidade é um bairro onde moram pessoas de classe média alta, um bairro muito bonito, mas isso se deveu a todo esse esforço, esse trabalho que fizeram, a experiência que já traziam da Itália. Todos esses imigrantes italianos que vieram, eles eram dados muito à plantação da vinha, da parreira, da uva, porque o italiano ele tem por tradição de gostar muito do vinho. Então todos 15 famílias, vieram em 15 famílias. Uma dessas famílias era essa família desse meu tio e desse meu avô. E 15 famílias. E todas essas famílias plantaram uva, plantaram parreiral. Eis que na primeira grande colheita que todo mundo colheu, eles se obrigaram a perder tudo. Porque eles não previram que não tinha onde armazenar toda essa produção. E todos fizeram e eles perderam tudo. E aí o meu avô, eles convocaram o meu avô, que ele era carpinteiro também, ele entendia, e ele era muito entendido em fazer tonéis. Então a origem a nossa origem aqui, o primeiro nome da nossa atividade era Tanuaria. O que é Tanuaria? Tanuaria é uma fábrica de tonéis. Então isso foi evoluindo, assim como ao longo do tempo o tonéis já não ficou uma coisa muito de época, não se usava mais, então passou a ser uma indústria de fábrica de esquadrias. Mas tudo à mão, não tinha máquina, não tinha luz elétrica em Santa Felicidade. Quando foi 1953, já meu pai tinha plantado 30 mil pés de parreira nesse espaço aqui, que ia até lá na rua. Parreiras de rosada, e vinha uva rosada, uva branca, que era mais uvas finas de mesa que ele queria vender. Muito bem. Daí nós todos trabalhávamos, né, criançada, tudo, trabalhávamos já debaixo dos parreirais e tal e tal. Meu avô trouxe com ele mudas do vime, que é esse material com que nós trabalhamos até hoje. A finalidade era para amarrar as parreiras, porque o vime, os mais finos, os brotos, são usados para amarrar a parreira. Assim que é efetuado a poda, todos os anos. Lá no litoral, ele trouxe estacas, plantou no litoral, mas o solo era insalubre. Mesmo os outros italianos que lá estavam, as sementes que trouxeram não vingavam, ou se vingavam não tinham fruto, não produziam frutos. Eles ficaram lá 10 anos assim, e assim mesmo conseguiram exportar um pouco, ao contrário de outras colônias.
quando meu avô veio em 1888, porque eles chegaram em 1788, 10 anos passados, 1888, eles saíram de lá e compraram terras por aqui. Meu avô trouxe, ele ainda tinha mudas, claro, não vingava muito, mas podia ser, trouxe as mudas para cá. Aqui na colônia, além da agricultura que ele fazia, eles procediam a agricultura aqui em loco e terras um pouco além de Santa Felicidade que compraram. Porque conforme aumentava a família, tinha que comprar terras, era boca para alimentar. Essas mudas de vime se adaptaram muito bem aqui na região. Os recursos hídricos aqui do Planalto são muito bons, muitos rios. O vime é plantado sempre em regiões alagadiças ou beira de córregos, beira de rios. Então, tudo aquilo que se produzia na lavoura dependia do que não existia naquela época, outras embalagens. Nada que se pudesse carregar. Não existia ainda o tal do plástico, certo? Eram cestos feitos com fibras naturais. Meu avô começou a produzir esses cestos. Toda a família fazia. Quando começaram as primeiras colheitas de frutas e verduras, a situação financeira melhorou bastante. Eles tinham carrocinhas puxadas por burros e iam até o centro de Curitiba. Atrás da catedral existe uma pintura que reproduz esse fato. As carrocinhas vindo de Santa Felicidade trazendo frutas e verduras. Os italianos que abasteciam Curitiba com hortigranjeiros, com carrocinhas, que daqui saíam 300, 400 carrocinhas para a cidade todas as manhãs, eram as vovós que iam nessas carroças, porque a família toda estava no campo. As mulheres punham aquele chapelão de italiano, aquele avental, e iam descarregar lenha no centro, que não existia fogão a gás na época. Não existia fogão a gás. Então era tudo uma carrocinha atrás da outra, então eles iam. Eles iam, passavam por aqui tudo, começavam já cedo, e daí descarregavam as mercadorias no centro. Eu lembro muito bem que quando começaram, digamos assim, as carrocinhas achavam um pouco de dificuldade para colocar o produto na cidade, porque já estava sendo abastecida pelos outros grandes produtores. Eu me lembro muito bem que aqui passava, aí foi em 1953, inaugurou-se o asfalto. Eu lembro nas manhãs aquilo passavam aos grupos de jovens que iam trabalhar na cidade como pedreiro, carpinteiro, marceneiro, enfim, e todos eles tinham deixado a lavoura e começaram a assumir o lugar no mercado. Eu casei em 63 e daí finalzinho de 63, aquele restaurante que é Velho Madaloso hoje, se chamava Flórida. Ele tinha apenas 24 lugares, só. 12 mesas e umas 24 cadeiras. E apenas um fogão de lenha. Nunca esqueço, o primeiro dia que eu entrei lá, eu servi 13 pessoas. Daí 6 meses depois, nós já fizemos uma pequena emenda na parte do fundo do Velho Madaloso para servir mais 60 pessoas. E daí foi sucesso. Daí era meu marido e eu. E 2 irmãos bem mais novos do que eu que serviam de garçom. Que daí eles iam pegar a saída de colégio, daí eu tinha que tirar o avental e servir cliente. Muitas vezes eu fiz isso. Então eu vim para cá, já tinha 3 filhos, em 3 anos sem comer, nasceram os 3 primeiros filhos. E nós viemos para cá em 70, nesse restaurante aqui, com apenas 2 salãozinhos, com alta pretensão de servir 400 pessoas no domingo. E assim nós estamos tocando, sabe? Até hoje procurando fazer assim aquelas massas, por exemplo. Eu sirvo aqui 7 tipos de massa. Nessa fábrica de massa que eu tenho lá embaixo, com 7 maceiros, eu fabrico a massa lá para o Velho Madaloso também, tá? Então é tudo fabricado aqui.
a lasanha, tudo, fabrico aqui. Daí tem uma remiseta e a remiseta leva tudo para lá. Eu sempre gosto de procurar, olhar tudo que se passa. Tanto que de manhã eu chego, todos os dias. Eu vou na fábrica de massa, eu vou no açougue, tudo na parte de baixo. No açougue, na fábrica de massa, na lavanderia, no escritório, passo por tudo. Daí que eu venho começar aqui em cima. O restaurante Madalosso, um restaurante que servia em 2, 3, 4 horas, chegou a servir até 6.000 pessoas. Que no dia do José Serra nós servimos, no almoço, foi o maior de todos, 7.000 pessoas. E hoje ainda continua Dia das Mães, é que daí a gente já abre 1 hora antes, para poder atender todo mundo. Nós servimos 5.000 pessoas. O Dia das Mães, só no almoço. No mês de dezembro último, nós servimos 78.400 pessoas. Só esse Madalosso aqui. Mais 22.000 no velho Madalosso. Uma coisa que é uma marca característica de Santa Felicidade são as capelinhas que visitam as casas. Então, por exemplo, lá na minha rua, a gente fala assim, né, o modo de dizer, era Nossa Senhora Imaculada. Visitava 30 casas, quando chegava, a vizinha trazia, a gente abria e de noite a gente rezava o terço com a família. Rezava o terço e no dia seguinte a gente tinha que levar a capelinha na casa de outra pessoa. E no mês de maio, todas as capelinhas, nós fazíamos uma missa aqui, até hoje se faz, no final de maio, onde se faz a coração de Nossa Senhora. Então as capelinhas, o terço, é uma coisa ainda que faz muito parte da nossa tradição, bem como fazer a primeira comunhão, bem como a crisma, são imagens da colônia que não se perdem. Se não fosse a religião, não teria, Santa Felicidade não teria dado certo. Sinceramente, não teria dado certo. Foi a religião, demorou até chegar um padre, certo? O primeiro não tinha nem as pernas, ele era levado numa padiolinha e ele rezava a missa. Isso já depois de 10 anos que estavam lá. Eles quiseram construir uma igreja à altura daquelas da Itália. Não podia ser diferente, tinha que ser à altura daquelas da Itália. Mandaram buscar na Itália, entregavam na igreja o que produziam, leitões, galinhas, tal, para fazer as quermesses, as festas, para angariar fundos e mandar o dinheiro para a Itália. Aquilo demandava 35 dias para ir, 35 dias para voltar, ia negociar as coisas, pia batismal, todo o altar em mármore de Carrara, essas coisas todas. Eles queriam uma igreja à altura daquelas que tinham deixado na Itália. E foi o que fizeram. Enfim, ele se construiu em 1 ano. O padre que idealizou, que desenhou, o arquiteto Pietro Cobalcini, ele ficava lá em cima no andaime, e quando chegavam os colonos com um carinho, uma carriola com areia ou com pedras, imagine naquela época não existia ferro e nem não existia o ferro para estrutura e nem cimento, é argamassa e tijolos e pedras. Olha a beleza que nós temos aí, a igreja e a torre. Então eles conseguiram aquilo, à altura daquelas da Itália. O pensamento deles, além da lavoura e da família, a igreja. Eles estavam sempre preparados para vir. Vinham de todos os cantos aí. Inicialmente construíram capitéis. Por isso você anda por Santa Felicidade, eu já cataloguei 39 igrejinhas pequenas. Como eles não tinham ainda essa, eles iam naquelas onde se encontravam com os vizinhos, e ali eles trocavam, punham em dia os assuntos. Esses capitéis estão espalhados por aí, e são lindos, estão sendo recuperados. Quando se fez a igreja, então eles vinham aqui, lotava a rua em frente à igreja com carrocinhas. Era bonito. Eu lembro quando nós morávamos em frente à igreja, eu saía todos os cavalos, o ruído, os relinchos, você via todas as carrocinhas paradas de frente à igreja, porque vinham de longe. Os que vinham a pé,
que não vinham de muito longe, traziam os sapatos na mão, porque sujavam os pés, tudo mais. Chegavam ali, tinha atrás da igreja uma fonte, uma nascente, então eles sentavam, lavavam os pés, colocavam os calçados para entrar na igreja. Eu sempre fiz muita parte da igreja de Santa Felicidade. Ajudava em tudo, arrumava a igreja no final de semana. Eu e mais umas 3, 4, a gente fazia muita coisa assim para a igreja. Mas daí quando foi em 57, eu acho, eu inventei, porque na minha cabeça funcionava festa da uva. Festa da uva. E a festa de mês de janeiro era do grupo de Filhas de Maria daqui de Santa Felicidade. Então o padre sempre dava para nós essa festa de janeiro. Daí nós fomos, eu e mais 5 meninas, 6. Padre, o senhor deixa nós fazer a festa da uva aqui em Santa Felicidade? Nós fazemos sexta, abrimos sexta, sábado e domingo. Não, aqui nós fazemos só no domingo. Mas tá louco, vocês vão fazer a festa da uva, não vai dar nada. Mas então não me compre mais que 100 quilos de carne, hein? Tá bom. Então nós estamos trabalhando já. Na época, Paulo Pimentel era secretário de Agricultura. E ele já tinha um jornal na época. Daí tinha uma menina que era a única que tinha estudo aqui em Santa. Então ela foi falar com o Paulo Pimentel. E ele veio bater umas fotos aqui das parreiras do meu pai, com bastante uva bonita, aquela coisa, e colocou uma propaganda, metade da página do jornal dele, que ia ter a festa da uva em Santa. O pessoal de Santa Felicidade ficou tão louco, que nós, em 7 meninas, nunca tinha se visto uma festa igual que nós fizemos na igreja, né? Depois, no ano seguinte, já fizeram num bosque, assim por diante. Mas a primeira festa foi feita na igreja. Foi o maior sucesso. Aquela festa foi o maior sucesso. Uma coisa que marcou Santa Felicidade, que já fez 61 anos, a festa da uva aqui, e até hoje ela mantém assim, uma boa parte da igreja, essa festa que mantém, até hoje. Hoje é feito sexta, sábado e domingo. E eles têm uma cozinha ali no bosque agora, sempre que são os homens que fritam a polente e o frango. Mas eles vendem bem essa festa da uva dá um bom resultado para a igreja. Então a gente procurar manter essas tradições. Me lembro, por exemplo, das festas da uva. Sério, quando eu ia nas festas da uva, eu nunca me esqueço, por exemplo, das primeiras festas, jogar argola, comer o famoso churrasco, comer o risoto, mas a gente se divertia, a gente passava o domingo inteiro lá. A festa da uva surgiu lá naquela história que fazia aqui na frente dessa igreja, onde a gente está aqui hoje, né? E algumas barraquinhas só para vender, né? Em vez de vender no porta a porta, como nós falamos, que eles nas cestas iam com as carroças e vendiam, ou faziam vinho e oferecer, né? Vamos fazer não era uma quermesse, mas é um ponto de venda, né? Então fizeram lá algumas barracas, né? Tem muitas pessoas que estão vivas ainda, né? Que participaram. A dona Flora Madaloso é uma delas, né? Tá, ela conta muito bem isso e é muito bacana essa história, né? Tá? E de várias pessoas, ainda que hoje trabalham na festa também, né? E então surgiu isso e daí foi, né? Só que até então era só uva mesmo, né? Cada família trazia a sua produção, da forma que convinha, em carroça ou tenda, e fazia a comercialização.
era um anúncio não tanto quanto hoje, quanto as mídias, né, tá? Mas o pessoal vinha aqui na colônia, né, comprar os produtos. E a uva era muito bem vista, né, porque realmente eram muito boas. Eu lembro quando eu era pequena, é maravilhoso você ir lá embaixo dos parreirais, né, que junto com a uva não vinha só uva também, vinha maçãzinha, vinha ameixa, vinha várias frutas, né, da época, né? Então era bem bacana por isso, né? E depois disso daí foi em, eu acho que 70, 80, alguma coisa assim, que começou a vir a comida mesmo, porque o pessoal vinha e não tinha o que fazer mais. Daí fala, por que não vendemos algumas coisas? Daí o Pedro, acho que é Pedro Trevisan, se não me engano, do restaurante Cascatinha, né? Eles compraram lá, pegaram lá, acho que 100, 200 quilos, 100 e poucos quilos de frango e polenta, só, né? Tá. Aí começaram a fazer lá uma refeição, vender lá, tipo assim, né? Tá. E daí foi pegando, né, tá? Aí o movimento de irmãos aqui da paróquia, né, ele se pegou essa empreita, vamos fazer alguma coisa a mais, e foi evoluindo, né, tá? E hoje, além do movimento, tem outras pastorais também que se envolvem, né, tá? Então nós temos esse know-how aí de fazer essa alimentação, né, muito gostosa, nosso cardápio italiano, como eles fazem, né? Frango, polenta, risoto, macarrão e salada, né? Todo mundo gosta, não enjoa, sabe? Então, e a festa hoje é isso, é uma festa gastronômica, é uma festa cultural também, né? Tá? E é um momento também de encontro da comunidade. Ela hoje é a maior festa de Curitiba, chegam a vir lá mais de 20 mil pessoas cada festa, com certeza, isso, né? Uma festa, quando vai pouca gente, vai 17, 18 mil pessoas. Pouca não, menos gente, né? Eu sou coordenador geral, como eles falam, né? Tá? Então eu até brinco um pouco, o que você faz? Eu não faço nada, mas arrumo quem faça e arrumo, né? Para que as coisas se ajeitem, para que sejam feitas e aconteçam, né? Numa brincadeira que a gente faz, né? E aqui eu sou o coordenador, mas a gente tem uma graça muito grande de ter muitas equipes. Aqui a gente formou as equipes, né? E cada equipe sabe aquilo que tem que se fazer. Então eu coordeno essas equipes e apoio elas também naquilo que há necessidade, né? Para que elas possam trabalhar, né? Para que a festa possa acontecer. O meu trabalho principal mesmo é na parte administrativa. Nós temos a festa da uva em fevereiro, né? Tá? A festa da uva é em fevereiro justamente pela colheita da uva, né? Essa festa, por certo, ela deveria ser até no final de janeiro, coisa assim, que é onde a uva realmente é colhida, onde ela fica com o tempo certo, né? Porém, janeiro é um tempo de férias também, então é complicado, até para as pessoas virem e para nós também. Então a gente adotou essa data, né, do primeiro, segundo final de semana de fevereiro, né? Que daí é pós-janeiro, pós-verão, pós-festa, né? Pós-férias, né? E no início do ano letivo também, né? Tá? E daí em julho também, que tem a festa do frango, polenta e vinho, né? Essa festa são 36 edições, 37, né? Vai ser, né? E ela surgiu porque uma festa da uva choveu muito, sobrou tudo. Aí resolveram fazer o vinho, o que fazemos com os vinhos e com as geleias, com as coisas? Vamos vender. Aí fizeram uma nova festa, uma dimensão menor, né? Por isso que surgiu essa festa no meio do ano e pegou, né? Tá? Aí mas em si ela é a mesma festa, vendemos os mesmos produtos, né? Ela é igual, só não tem a uva no meio do ano. Então a festa ela só acontece pela força, pelo empenho, né? E a motivação dos quase 300 voluntários que lá se dedicam, né, trabalhando, em cada um com a sua função, né, com a sua responsabilidade, né. Esse é eu acho que a grande beleza da festa é isso, né, esse povo todo unido aí, né, no mesmo intuito, né. Nós estamos num restauro agora, a igreja foi fundada no Natal de 1891, então é muito antiga ela e requer também um tratamento especial. Não é uma reforma de uma casa, faz isso, faz aquilo só e pronto, não é qualquer um que faz, né? Tá? Então nós temos que cuidar muito disso. Isso despende também muita verba, né? Tá? E as festas elas trazem isso para a gente também. Então nós fazemos as duas coisas, mantemos a nossa tradição, mantemos a comunidade unida, que é muito bom fazer a festa, né, para os outros, né? E ela também gera dividendos, que nem eu falo, para nós, né? Mas tudo é gerado para o fim próprio da igreja, isso que é bom sempre a gente comentar, né? Não tem eu não fico com nada, meu serviço é voluntário, né? Tá? Como de todos os outros, né? Então a gente procura manter assim o turismo, porque a maior propaganda é aquela. Eu, pelo menos, quando me falam alguma coisa para fazer das tradições italianas, sou a primeira que vou, sabe? Eu sempre estou em todas assim.
Eu me sinto bem quando eu vejo que estão resgatando certas coisas, porque algumas coisas se perderam no tempo. A tipificação das construções, as casas que nós tínhamos aí, algumas caíram com vendavais, nem foram recuperadas, outras foram demolidas. Surgiu o folclore, que não existia até então, é uma maravilha o nosso folclore. Coral nós temos, naquela época tinha a banda, essa se dissolveu, foi um padre que dissolveu a banda porque bebiam demais antes de tocar. E também existe hoje o grupo folclórico, por exemplo, que tenta segurar, o coral italiano que tenta segurar, mas principalmente a colônia se mantém nas famílias, nas tradições. O que vai segurar e que segura a colônia é a família nos domingos, nos encontros, nos casamentos, por exemplo, se reúne. Manter a tradição sempre que eu posso, ou que tem alguma coisa, eu procuro apresentar o coral italiano de Santa Felicidade numa festa, num congresso que tem aqui no Madaloso, de um jeito de trazer o coral, de um jeito de trazer o grupo folclórico italiano de Santa Felicidade, que todos eles têm seus trajes típicos, bem ajeitados também. O folclore para mim começou há muitos anos, né? Eu comecei em outros grupos, mas em 2012, em uma das nossas reuniões da associação, eu fui convidado pelo ex-presidente, Paulo Vinhoto, a vir fazer parte do grupo, a ser um dos diretores do grupo para ser relações públicas. E ali começou meu primeiro contato com o grupo. Então eu vim, conheci o grupo, já conhecia de outras apresentações, quando você faz parte desse meio você conhece todo mundo. Mas conheci o trabalho, conheci a sede e aceitei o convite e o desafio de ser relações públicas e participar do grupo. Mas das coisas que eu mais gosto dentro do grupo é dançar mesmo. Faço esse papel de presidente naturalmente, assim, para mim é bem tranquilo, mas dançar é uma das coisas que eu mais gosto. Eu conheci o meu namorado e daí ele já dançava, ele é integrante do grupo há 10 anos e aí ele me convidou, fez o convite. No começo eu não gostei muito, pra falar bem a verdade, mas eu fui me apaixonando pela tradição e pelo pessoal aqui dentro, que virou minha segunda família. Mas o grupo foi fundado em 1986, tem 33 anos. E de lá para cá, a construção de toda essa sede aqui foi feita pelo grupo. Então o grupo tem o espaço que foi cedido para o grupo e tudo que você vê aqui dentro, tijolo por tijolo, tudo foi construído com o suor das apresentações e festas organizadas pelo grupo. Hoje nós temos 4 categorias aqui no Ítalo: infantil, infanto, adulto e master. Somando as 4 categorias só com dançarinos, nós temos 110 pessoas. Mas o que envolve o grupo em torno de tudo isso são aproximadamente 150 pessoas. Nós mantemos o grupo ativo de janeiro a dezembro, então nós temos ensaio todos os sábados. A categoria Master faz ensaio na quinta-feira, à noite. A gente tem no sábado, já é uma rotina vir para o Ítalo, né, para o ensaio do Ítalo. Então virou, vamos dizer, é uma brincadeira tá aqui dentro. Uma brincadeira séria. Mas é bem legal, assim, né? Só quem está aqui dentro sabe como é mesmo. A nossa agenda, graças a Deus, é bem lotada. A gente tem apresentações 2, 3, 4 por mês, apresentações. Então nós temos, o grupo se mantém ativo, todas as categorias se apresentam no mínimo uma vez por mês. Nós temos apresentações de praxe já que acontecem durante o ano, que nós temos a festa da uva, a festa do frango e da polenta, onde o grupo todo faz apresentações. Nós temos o festival no Teatro Guaíra, onde nós temos uma noite única no mês de julho, fazemos 2 horas de espetáculo e levamos o que o grupo tem de melhor para o palco do teatro. No Guaíra, que a gente faz mais trocas de traje, a gente sempre tem as tias que ajudam a gente, né? Então elas são bem importantes pra gente, assim, elas ajudam no que a gente precisa, mas é uma correria. No começo a gente se bate bastante, mas depois vai acostumando. Eu costumo dizer que só entende o folclore quem participa do folclore. Porque quando você começa com isso daqui,
é uma coisa que vem para a veia e você não larga mais. É impressionante. Então, a gente levar isso para o nosso público é a melhor parte de fazer folclore. Né? Você conseguir levar... Eu digo isso principalmente no Teatro Guaíra, quando nós temos um espetáculo grande, que você tem uma programação, você tem uma história para contar. É onde a gente coloca tudo que a gente gosta de fazer no palco, para que as pessoas tenham esse resgate mesmo. Então a gente percebe que as pessoas vão atrás depois para saber de onde que é a origem, por que o sobrenome dela é assim, de que lugar da Itália que veio. E esse contato que nós temos com esse público depois é muito bacana. É isso que nos dá prazer em fazer folclore. É muito importante, né? Que a gente não pode deixar morrer isso. Porque como eu não conhecia quando eu era criança, só fui conhecer depois de grande, né? Eu acho que as crianças, os pais, têm que trazer as crianças para conhecer e conversar mais sobre isso. Quem mora aqui e quem não mora também. Os que já fazem isso, continuem, que as novas gerações vão pegar gosto também e vão fazer. Os pais que possam trazer seus filhos para o folclore, isso é um ganho pessoal assim, muito bom. Você tem aqui no folclore um ambiente saudável, com pessoas do bem. É bom morar em Santa Felicidade, sabe? Quando eu cheguei, eu perguntava para uma pessoa, como é que você está? Ele sempre me respondia, tirando a chuva, estou bem. Tirando a dor de barriga que tenho, estou bem. Eu dizia, não pode falar assim, você tem que estar bem com sua dor de barriga e com sua chuva. Você mora em Santa Felicidade. E para as próximas gerações, cultivem as raízes. Cultivem as raízes. Eu espero que as novas gerações valorizem, porque saíram de lá com as calças na mão, não tinham nada, miseráveis. E hoje as famílias de Santa Felicidade estão muito bem mesmo. Então cultivem o mais que puderem essa descendência. Eu vejo que os que vieram há 140 anos atrás, agora os netos, bisnetos estão indo à Itália resgatar. Então, eu vejo assim, com muitos jovens, eles têm muita paixão em resgatar e falar assim, eles falam dos seus ancestrais com orgulho, porque construíram, deixaram uma herança, deixaram uma cultura, deixaram uma tradição religiosa, deixaram comida. Olha o que é Santa Felicidade. Se deve a essas pessoas. Futebol, comida, festas e o nome, né? Aliás, não tem coisa mais bonita do que o nome, Santa Felicidade. Eu procuro manter todo mundo aqui, eu sempre falo para eles, para funcionário, para todos que falam comigo. Você vai fazer qualquer coisa na tua vida. Em primeiro lugar, sempre use honestidade e trabalho. Em primeiro lugar é honestidade e trabalho, com todos. Tratar bem, desde o governador, que nos traz recursos, como o varredor, porque nesse mundo um precisa do outro. A história conta a própria história e fazer parte dessa história que um dia vai ser contada não tem preço, como se diz, né? Então eu diria assim para essas gerações que eles tendem a olhar essa história bonita, né? Não só as dificuldades, a história do sucesso, mas é de empenho. O caminho se faz caminhando, né? Então caminhe junto com a história e faça parte dela, faça a diferença, cada um na sua função.
o que eu vou deixar para o mundo, que é o que fala-se hoje, né? Tá? Como que eu vou participar desse mundo, o que eu posso contribuir para ele, fazer parte dessa história, né? E é muito bom você escutar os antigos, como a gente fala, contar como eram, né? Então eu vou ser também antigo um dia, né? Então eu quero, já conto para os meus netos, eles ficam assim muito assim atentos, alertas a isso, né? Tá? Então eu quero também, faça parte, você pode fazer parte também. De que jeito? Espera um pouquinho que vai ter o seu tempo de participar da história, né? Como eu hoje participo, né? Então isso realmente é uma coisa que tem um valor imenso, né? Tá? E é isso que eu pretendo deixar.